Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo, agora sobre o capítulo 3, Revoltas na Primeira República. Ao contrário dos dois vídeos anteriores, em que nós havíamos feito uma revisão de temas que a gente estudou juntos em sala de aula, agora nós vamos abordar um capítulo completamente novo, um tema novo. E aí, é necessário fazer a leitura do capítulo antes de ver esse vídeo. Então, se você ainda não leu o capítulo, para de ver o vídeo agora e vai lá fazer a leitura. E aí depois você pode retomar o vídeo. Então, já fez a leitura? Fez mesmo? Então vamos continuar. Bom, a gente já havia comentado que a Primeira República foi dominada pela elite econômica do Brasil na época, que eram os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terra. Isso significa que a população mais pobre estava fora da vida política do país. Então eles acabaram tendo que encontrar outras formas para se manifestar. E muitas das vezes eles acabaram entrando em conflito com as autoridades. A gente vê aí no mapa alguns desses conflitos. A gente tem o movimento dos cangaceiros no Nordeste do Brasil. E no Nordeste nós temos também a Guerra de Canudos. Já na região Sudeste, a gente tem a Revolta da Vacina, que ocorre no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro também ocorre a Revolta da Chibata, que não foi assinalada aí no mapa, mas a gente vai abordar aqui durante a aula. Na região, a gente tem ainda na região Sudeste as greves operárias, que ocorrem na cidade de São Paulo, por exemplo, a greve de 1917 e de 1919. A gente já tratou das greves operárias no capítulo anterior, no capítulo 2, mas só para listar como um dos conflitos que ocorrem na Primeira República. E no sul do país a gente tem a Guerra do Contestado. Dá para perceber então que a gente vai falar de vários conflitos. E para organizar um pouquinho essa discussão, eu vou dividir, como o livro de vocês divide esses conflitos em dois blocos. Um que são os conflitos agrários, no item religiosidade e revoltas populares. E um outro item vai tratar sobre os conflitos urbanos, que são os movimentos sociais urbanos. E aí é que a gente vai tratar da Revolta da Vacina, da Revolta da Chibata e das greves. Então vamos começar tratando da Guerra de Canudos. O conflito ocorre entre 1896 e 1897, ou seja, ainda no século XIX, bem no finalzinho do século XIX. Essa data, esse momento, explica uma das características da Guerra de Canudos, que foi um movimento milenarista. O que significa isso? Milenarista porque estava próximo de uma data importante, estava próximo da virada do século, então algumas pessoas acreditavam que estava próximo do fim do mundo. Por isso que é um movimento milenarista. Isso sempre acontece, ou melhor, sempre aconteceu ao longo da história, próximo de virada de século, virada de milênio. Uma outra característica da Guerra de Canudos também era que era um movimento messiânico. O Antônio Conselheiro, a gente já vai falar melhor dele, era um líder religioso, só que um representante da religiosidade popular. Ele não era membro da igreja, ele não tinha formação religiosa, mas mesmo assim as pessoas acreditavam que ele falava em nome de Deus.
Uma outra característica do Antônio Conselheiro é que ele era monarquista, ele era contra a República, portanto, ele queria a volta da monarquia ao Brasil, e ele também era sebastianista. Então, o movimento, a Guerra de Canudos pode ser chamado também de um movimento messiânico sebastianista. O que é isso? Isso é um mito que existe em Portugal, que em tempos difíceis os portugueses eles acreditam que Dom Sebastião vai voltar e vai salvar os portugueses da situação difícil que eles estão vivendo. Quem foi Dom Sebastião? Foi um rei português que morreu numa guerra na África, no norte da África, e o seu corpo nunca foi encontrado, ele nunca foi sepultado, portanto. E quando ele morreu, ele não tinha filhos, ele não tinha herdeiros. E aí Portugal passou a ser governada pelo rei da Espanha, que era o parente mais próximo então, do Dom Sebastião. E é aí que ocorre a chamada União Ibérica. Isso teve uma consequência para o Brasil, lá nos tempos da colônia, que foi o fim do acordo com os holandeses, e que acabou atrapalhando a produção do açúcar no Nordeste. Ou seja, quando a gente fala de sebastianismo, a gente fala de muita história. Vale a pena vocês pesquisarem um pouco sobre isso. O Antônio Conselheiro ele vagava pelo sertão nordestino, e à medida que ele ia fazendo as suas pregações, ele era considerado um beato, muitas pessoas passaram a segui-lo. Iam atrás dele, de cidade em cidade, onde ele ia fazendo as pregações. Até um determinado momento em que ele funda uma pequena comunidade, um arraial, que foi batizado de Belo Monte, mas que era chamado popularmente de Canudos, porque as pessoas utilizavam os gomos de bambu para fazer as casas de pau a pique, como a gente vê aí ilustrado na imagem que está na tela. Bom, hoje o arraial ele está submerso, foi construído uma barragem que acabou inundando essa área, essa região, e aí as ruínas originais da cidade, do arraial de Belo Monte, se encontram submersas. Bom, por que esse grupo de sertanejos pobres, humildes, que estavam seguindo esse líder religioso carismático, que era o Antônio Conselheiro, despertou o desagrado, o ódio, na verdade, de vários líderes locais, e acabou então entrando em choque com o próprio governo da República. Porque o Antônio Conselheiro, além de criticar abertamente a República, porque era monarquista, ele denunciava o domínio dos coronéis. Então isso acabou irritando muita gente. Observa aí no texto que eu coloquei para vocês, padres, coronéis, eles faziam pressão para que o governo do estado da Bahia, onde o arraial foi criado, e até mesmo o governo federal intervisse e acabasse com aquela experiência que o Antônio Conselheiro estava criando ali naquela região. E foi isso que aconteceu. O arraial foi completamente destruído em outubro de 1897. Só que, apesar do livro de vocês não descrever com detalhes os diferentes momentos da guerra, eu gostaria só de frisar para vocês que o combate, a luta contra o Canudos não foi fácil para o exército brasileiro. Foram necessárias 5 expedições, vários e vários meses, uma guerra muito violenta. Foi necessário um reforço muito grande de soldados de vários outros estados brasileiros para acabar com
com aquela cidade. A cidade resistiu bravamente, né? A gente tem o livro Os Sertões, que conta essa história, e aí fica como uma sugestão para vocês o filme que está aí no slide, Guerra de Canudos, é um filme brasileiro de 1997, que retrata, que ilustra muito bem esse conflito. É um filme bem legal, vocês conseguem ver no YouTube, por exemplo, e ele conta bem os momentos da guerra. Bom, infelizmente eu não vou poder falar com mais detalhes sobre a Guerra de Canudos, mas eu sugiro então que vocês vejam o filme para entender um pouco melhor. Eu passo agora para outro conflito, que foi a Guerra do Contestado. Essa é uma guerra mais longa, né, do que a Guerra de Canudos. Ela demorou 4 anos. Ela ocorre na região sul do Brasil, né, entre os estados do Paraná e de Santa Catarina. Ela também tem uma característica religiosa. O líder desse conflito foi o José Maria. Ele também era um líder religioso, né? As pessoas também seguiam essa figura, né, como se fosse uma espécie de salvador, alguém que falava em nome de Deus. Só que o contestado, né, também pode ser chamado dessa forma, né, Guerra do Contestado ou apenas Contestado, tem algumas diferenças da Guerra de Canudos importantes. Primeiro, que não havia uma cidade, era uma grande região, né, que a sua posse estava sendo contestada por vários grupos, madeireiros, indígenas, funcionários da construção de uma estrada de ferro, ou seja, operários. Ou seja, havia um grande número de pobres, né, que estavam contestando a posse de uma terra que também era contestada por grandes fazendeiros. Então, mais uma vez, você tem aí o choque, né, do interesse do coronelismo local, né, com uma parcela da população mais pobre. O resultado, né, da guerra foi um verdadeiro massacre, né? Só que, ao contrário de Canudos, os focos de conflito não estavam concentrados num único lugar, né? Aconteceram várias pequenas batalhas, né, ao longo dessa grande região, né, chamada de Contestado, e que vocês podem ver no mapa que está na página 43 do livro de vocês. Um outro movimento que merece a nossa atenção, que foi abordado no livro de vocês na página 44, são os cangaceiros, né? Aqui está uma fotografia do grupo de cangaceiro mais famoso, que era o grupo do Lampião. O cangaço, ele é um movimento que começa na década de 1870, né, do século XIX, e se arrasta até a década de 1940, ou seja, no tempo ele é um movimento longo, e ele é caracterizado por vários pequenos grupos, né, grupos que podiam ser muito pequenos, formados por 2, 3, 4 ou 5 pessoas, até mesmo alguns grupos maiores, né, como era, por exemplo, o grupo do Lampião. Trata-se basicamente de um movimento que a gente chama de banditismo social. Eram pessoas que cometiam crimes, né, mas que escolhiam cometer crimes contra os opressores, né? Eles eram, na verdade, uma espécie de Robin Hood, né? Eles roubavam dos ricos e não dos pobres.
pelo menos em teoria, né? Alguns grupos faziam isso em alguns momentos, mas isso não era uma regra, não, né? Em alguns momentos eles também se voltavam contra a população mais pobre, sim, né? Não dá para romantizar a figura do cangaceiro, né? Dizendo que eles estavam fazendo o bem, né? Roubando os ricos para dar para os pobres, né? Em alguns momentos eles serviam aos fazendeiros mais ricos como mercenários. Então eles faziam um trabalho de capanga, né, de alguns grupos, de alguns fazendeiros ricos em alguns momentos. E havia outros grupos que não, que tocavam o terror mesmo nesses fazendeiros mais ricos. Bom, então, quando a gente fala, né, de cangaço, da Guerra de Canudos e da Guerra do Contestado, a gente está falando de movimentos sociais rurais. Agora a gente vai tratar dos movimentos sociais urbanos, né, com destaque para a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata e o Tenentismo. Começamos então falando da Revolta da Vacina. Revolta essa que ocorre em 1904 na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, né, que foi por várias décadas a capital do Império, continua sendo a capital do Brasil com o início da República. E o Rio de Janeiro era considerado, na época, uma cidade doente. Era uma cidade que vira e mexe estava passando por alguma crise de saúde pública, né? Enfrentava uma epidemia atrás da outra. Era sarampo, era malária, algumas outras doenças respiratórias. Bom, houve naquele momento algumas iniciativas, né, por parte do governo da capital de tentar resolver esses problemas, tomando algumas medidas sanitárias. E também surgiram vacinas, né, as mais importantes delas criadas pelo famoso sanitarista Oswaldo Cruz. Então, por que a gente tem uma revolta quando o governo estava tomando medidas, né, para vacinar a população e para tentar resolver o problema das epidemias? O problema é que não havia, né, uma boa comunicação entre as autoridades e as camadas mais pobres da cidade. O contexto da revolta da vacina representa muito bem isso. Olha só o que aconteceu. O Rio de Janeiro passou por algumas reformas urbanas, principalmente no centro da cidade, né, onde algumas áreas, né, da região central foram completamente remodeladas. E aí uma parcela da população sofreu muito com essas reformas, porque eram exatamente famílias pobres que viviam em cortiços no centro da cidade, e para reurbanizar, para reorganizar o centro da cidade, muitos desses cortiços foram completamente destruídos. E essas pessoas acabaram perdendo a sua moradia, tendo que ocupar áreas ao redor da cidade. Só que o Rio de Janeiro é muito característico, né? É exatamente quando a montanha encontra o mar. Então, se você não está na área central, o entorno da cidade é todo cercado por montanhas. Então, se você não está numa área plana, você automaticamente está no morro. E é aí que surgem as primeiras favelas do Rio de Janeiro, né? Com pessoas que haviam sido expulsas do centro da cidade, quando os cortiços foram destruídos, e acabaram ocupando, então, essas áreas ao redor do centro, áreas de encosta, né, os morros, né, ao redor do Rio de Janeiro. O que isso tem com a revolta da vacina?
Bom, lá em 1904 foi baixado um decreto estabelecendo a vacinação obrigatória da população. Inclusive, era previsto, né, a ida dos agentes de saúde com a polícia na casa das pessoas para vacinar todo mundo. Então, assim, se a pessoa recusasse, a polícia podia invadir as casas das pessoas. E a última vez que a polícia invadiu a casa dessas pessoas foi exatamente para expulsá-las dos cortiços. Então, a relação da população com a polícia e com essas ordens autoritárias que vinha dos administradores da cidade não era nem um pouco boa. O resultado, né, foi semanas de conflito direto entre a população mais pobre e as autoridades de segurança do Rio de Janeiro. A população descia os morros e usava táticas de guerrilha, né? Elas saíam tirando o calçamento de pedra da rua para poder jogar pedra na polícia, saía quebrando vidraça de loja, virando bonde, como a gente está vendo aí na imagem que aparece na tela. Isso para demonstrar a insatisfação dessa população com a vacinação obrigatória. Junta-se a isso também uma coisa que a gente discute bastante hoje em dia, que é a questão de notícias falsas. Naquela época também circulou notícias falsas, né, e circulou ali um movimento anti-vacina. Tinha gente dizendo que a vacina ela causava doença e não prevenia contra doença. Isso também acabou gerando pânico na população, o que explica boa parte dos conflitos. Bom, ainda no Rio de Janeiro ocorre uma outra revolta importante, que é a revolta da Chibata. Bom, essa não envolve a população civil do Rio de Janeiro, envolve os marinheiros, né? O Rio de Janeiro é uma cidade portuária, então, né, haviam ali bastante número de marinheiros trabalhando na Marinha Brasileira. E a nossa Marinha, naquela época, era um bom representante da desigualdade social que existia no país. Os marinheiros, né, que era exatamente a patente mais baixa, né, na Marinha, era formado por filhos das famílias mais pobres do país, enquanto membros de mais alta patente da Marinha eram das famílias mais ricas. Uma outra característica curiosa é que muitos filhos de ex-escravos acabavam entrando para a Marinha. Então, havia também uma desigualdade não apenas social, mas também discriminação racial junto à Marinha Brasileira. Bom, por que revolta da Chibata? Chibata, né, uma espécie de chicote, era utilizada para castigos físicos, né, aos marinheiros. E aí os almirantes eles abusavam desses castigos junto aos marinheiros. Bem, o contexto da revolta foi o seguinte: a Marinha Brasileira havia passado por um processo de modernização, havia comprado navios de guerra de última geração da Inglaterra, e a Marinha Brasileira e a Marinha Inglesa fizeram alguns exercícios em conjunto num determinado momento. E aí o que aconteceu? Os marinheiros brasileiros tiveram contato com os marinheiros ingleses. E na Inglaterra, os castigos físicos já haviam sido abolidos há algum tempo. E aí, então, os marinheiros brasileiros perceberam, né, tiveram dimensão de como eles eram maltratados, de como o código de conduta ao qual eles estavam submetidos era ultrapassado.
E aí eles iniciaram, então, um movimento bastante politizado, né, diga-se de passagem, que acabou, então, resultando no que a gente chama de Revolta da Chibata. Eles simplesmente tomaram os navios de guerra mais poderosos que o Brasil tinha e apontou os canhões para a cidade do Rio de Janeiro, exatamente para exigir que as suas reivindicações fossem cumpridas pelo governo brasileiro. A imprensa da época, que era controlada pelas elites, enfim, tratou muito mal, né, tratou de criar uma imagem muito ruim, né, desses marinheiros, e o pior de tudo é o desfecho, porque o governo brasileiro resolveu aceitar os termos dos marinheiros, os marinheiros se renderam e o governo brasileiro não cumpriu a sua parte no acordo, punindo violentamente os líderes do movimento. E o desfecho foi o seguinte, né? Alguns marinheiros foram presos na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Era uma ilha controlada pela Marinha, que era uma prisão, né, de segurança máxima, e dali só 2 voltaram vivos. Era um grupo de aproximadamente 15 ou 16 marinheiros, e uma outra parcela, né, de marinheiros foi deportada para a região amazônica. Eles foram todos colocados presos, né, num navio, e esse navio foi baldeando o litoral brasileiro em direção à Amazônia. Alguns marinheiros foram executados ao longo da viagem. Ou seja, de tudo que já foi dito até agora, a gente consegue perceber que uma constante no governo brasileiro era exatamente tratar com bastante violência toda e qualquer manifestação contrária ao governo. E aí, o último tema que a gente vai abordar é o tenentismo, né, que está lá na página 48 do livro de vocês. Mas antes de caracterizar o tenentismo, só uma observação. As greves, né, de operários de 1917 e 1919 já foram abordadas no capítulo anterior, mas elas também se enquadram no conjunto desses conflitos que marcaram a Primeira República. Por isso que ela não está nesse capítulo, apenas porque ela já foi tratada no capítulo anterior. Bom, e agora sim, né, o que foi o tenentismo? Foi um movimento político protagonizado por militares de baixa patente. Na verdade, uma patente mediana. Eles nem estavam no topo das Forças Armadas, né, como generais, capitães, e nem eram soldados rasos. Eram tenentes, né, como o próprio nome do movimento indica. Eles vinham de grupos médios urbanos, eles eram oriundos dos grupos médios urbanos, ou seja, uma espécie de classe média formada por profissionais liberais, médicos, engenheiros, advogados. Só que eles, assim como a população mais pobre, também não tinham participação política, né, porque todos os canais políticos estavam ocupados pela elite econômica, né, pelos representantes das oligarquias rurais. Então isso incomodava não apenas os mais pobres, mas também a classe média, né, os grupos médios urbanos, que também começaram a reivindicar por mais participação política. Dentro das Forças Armadas, esse movimento é então o que a gente chama de tenentismo. Um movimento que, entre outras coisas, né, acreditava que o Brasil precisava de uma reforma política, né, para acabar com a corrupção, para acabar
com o Forte de Cabresto, por exemplo, para poder modernizar o Brasil, para poder investir na indústria, investir em mais educação. Só que tem um detalhe: os tenentistas acreditavam que apenas eles tinham a capacidade de conduzir esse processo. Então, assim, é um movimento de contestação à elite tradicional, mas, ao mesmo tempo, é um movimento elitista. Porque eles não estavam querendo dar poder ao povo, aos mais pobres. Eles estavam querendo conduzir o processo de mudança do país que eles acreditavam que era necessário. Bom, esse movimento tem três momentos bastante importantes. O primeiro deles é um conflito que ficou conhecido como os 18 do Forte. Que forte é esse? É o Forte de Copacabana, né, que tem uma foto dele na página 48 do livro de vocês. Ocorreu ali um motim. Um grupo de soldados ficou aquartelado, né, tomou a conta do quartel. Esse quartel foi cercado, né, pela polícia e por soldados de outros quartéis. E um momento mais dramático dessa revolta foi quando 18 soldados, né, resolveram sair do Forte de Copacabana e marchar, né, pela avenida no bairro de Copacabana, né, marchar na orla de Copacabana. O resultado foi que esses soldados foram fuzilados, né, foram todos mortos. Ou seja, mais um desfecho violento entre vários outros desfechos violentos de movimentos que marcaram a Primeira República. Exatamente um ano depois do episódio dos 18 do Forte de Copacabana, aconteceu uma revolução em São Paulo. Aliás, só uma correção, foram 2 anos depois. O episódio dos 18 do Forte de Copacabana ocorre em 1922, ano muito importante, né, diga-se passagem, para a história do Brasil, que é o ano da fundação do Partido Comunista, é o ano da Semana de Arte Moderna de São Paulo, que a gente também já falou no capítulo anterior. Então, em 1924, agora sim, 2 anos depois do Forte de Copacabana, ocorreu então uma revolta, só que essa revolta tem início então na cidade de São Paulo. A gente vê aí na página 49 a fachada de um prédio todo destruído, exatamente em consequência da reação violenta das autoridades. Bom, essa revolução também teve um desfecho violento, mas ela acabou gerando um outro movimento que recebeu o nome de Coluna Prestes. A Coluna Prestes vai atuar no Brasil entre os anos de 1925 e 1927. A gente tem aqui esse mapa explicando um pouquinho o traçado da coluna. Bom, a coluna foi, na realidade, uma expedição, né, feita pelo interior do país. A gente está vendo aí no mapa, né, que os membros da coluna ficaram rodando, né, pelo interior do país. Só para vocês entenderem, a coluna parte do Rio Grande do Sul, vai em direção aos estados do Centro-Oeste, num momento chega até passar pela Argentina para depois voltar para o Brasil. Segue então pelo Planalto Central brasileiro, vai em direção ao Nordeste,
e depois retorna em direção aos estados do Centro-Oeste e acaba saindo do Brasil pela Bolívia. Uma questão curiosa aqui é exatamente o fato dos membros da coluna evitarem, né, passar perto de Rio de Janeiro e São Paulo. E não é à toa, né? Era exatamente para evitar confrontos com as forças federais. A coluna tinha como objetivo convencer a população do interior do país de que era necessário fazer reformas, né, de mudar, então, a estrutura do país, a estrutura política do país. Bom, obviamente, eles não obtiveram nenhum resultado prático. Ao longo dessa jornada, eles rodaram mais de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil, né, e ao longo dos anos que eles circularam, eles eram recebidos das maneiras mais diversas. Em algumas cidades eles eram muito bem recebidos, né, a população dava abrigo, dava comida, né. Em outras cidades a população ficava com medo e se escondia. Em outros momentos eles eram surpreendidos por forças militares da República e tinham que fugir. Ou seja, não foi uma vida fácil enfrentada pelos membros da coluna. E a coluna tem esse nome, né, Coluna Prestes, porque o seu líder tinha esse nome. Bom, assim eu encerro então essa aula sobre o capítulo 3. Né? Se ficou alguma dúvida, refaça a leitura do capítulo. E é isso, pessoal. Até a próxima.